Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então, hoje nós iremos aprender um pouco mais com as aulas de Geografia e História, tá? Em Geografia, iremos iniciar fazendo as correções. A tia vai ler para vocês essa mensagem. Um dia feliz começa com um sorriso no rosto. Bom dia! Essas atividades aqui, da semana passada, relacionadas à cultura indígena, certo? Os tipos de materiais que eles utilizam para fazer suas moradias, tá bom? A página 39 são questões bem pessoais, onde vocês iriam responder de acordo com o que vocês entenderam do conteúdo, certo? Essa atividade também ainda está relacionada à cultura indígena, tá? A questão 10, por exemplo, diz assim: os materiais utilizados pelos indígenas nas construções, tá? Aí vocês param o slide e façam a correção de vocês. O que a gente estudou na aula passada foi a cultura indígena. A gente já conheceu a cultura deles desde da moradia, né, como estilo de vida. A gente conheceu também o que nós herdamos da cultura indígena, né, como por exemplo o hábito de dormir em rede, de comer batata doce, cuscuz, pamonha, né, canjica e outras coisas. Hoje nós iremos conhecer os elementos naturais e culturais dos africanos, né? A gente já falou sobre os índios, a cultura indígena, né? E agora nós iremos falar sobre os africanos, que também foram povos que contribuíram para a nossa formação, né? Para a nossa formação. A África foi e é um continente com grandes diversidades étnicas e cultural. Até os dias atuais, é possível encontrar aldeias que mantêm em sua cultura tradições bastante antigas, embora convivam e coexistam junto com grandes cidades que têm tecnologia avançada no que diz respeito às edificações. Então, apesar dos povos africanos eles terem contato com a tecnologia, com as cidades, né, com as edificações, que são essas edificações? São o ambiente que eles frequentam, por exemplo, que pode ser classificado como edificação, um shopping, né? Eles ainda mantêm a sua cultura, certo? Eles não deixam que esse contato com o novo, com a tecnologia, interfira no modo cultural de vida deles. Em geral, parte das construções dessas aldeias é feita com argila, madeira e cobertura de palha, ou seja, os materiais construtivos no entorno, né? Que eles fazem suas moradias com os materiais que eles têm disponível ali próximo a eles. Em geral, é comum o trabalho ser dividido. Cultura africana, né? Lembram que lá nos indígenas, quando a gente falou dessa parte, a gente conheceu que o trabalho também é dividido entre homens e mulheres. A cultura africana também dessa maneira. O trabalho é dividido entre homens e mulheres. Cada gênero tem sua função. Os homens provê o alimento das famílias pela caça, motivo de orgulho para os caçadores africanos. E na defesa, qual é a função? Prover o alimento e defender a aldeia. As mulheres cuidam da alimentação da criança e cuidam da alimentação da casa e das crianças. Inclusive, é comum encontrarmos crianças amarradas ao corpo das mães com um tecido conhecido no Brasil pelo nome de sling, durante seus afazeres, ou seja, enquanto as mães estão fazendo
ao serviço de casa, né? Elas estão ali com os bebês presos ao corpo dela por esse tecido. Essa imagem no livro de vocês, né? Um pedacinho representa a aldeia africana, tá? Alguns ingredientes do cardápio africano eram elefantes, hipopótamos, girafas, javali, búfalo, bode, carneiro, lebre, tatu, lagarta, aves, cães e arroz. Inhame, tâmara, açafrão, pimenta, malagueta e azeite de dendê. Ou seja, eles não só se alimentam de carne, mas também de frutas e vegetais. Comer para os africanos era um momento de alegria e diversão. As técnicas de preparo dos alimentos também eram variadas. Assar, sempre na brasa, grelhar também na brasa, defumar, feitos com diversas madeiras. O que é defumar? É o processo de colocar fumaça no alimento, por exemplo, na carne, né? Conservar, feito com sal, pimenta e ervas aromáticas. É importante pontuar que, embora tivessem acesso a manteigas e óleos, esses ingredientes eram utilizados apenas como cosmético para passar no corpo ou cabelo, né? Apesar de os africanos eles terem acesso a esses ingredientes como óleo, margarina, né? Eles não utilizam para fazer os alimentos, eles fazem os alimentos deles, preparam de forma bastante natural, né? Sem o uso de óleo. Que é um pedacinho da cultura africana, né? Dos alimentos, por exemplo, né? Grande parte da culinária africana foi refeita ou readaptada ao Brasil, quando este entrou em contato com a culinária europeia e indígena, né? Ou seja, três culinárias: africana, europeia, é aquela que a gente herdou dos portugueses, né, e dos indígenas. Faz surgir diversos pratos tipicamente brasileiros, como cuscuz, né, a canjica, o munguzá, o angu, pamonha, moqueca, feijoada. Todas essas comidas aqui, elas fazem parte dessas culinárias, né? Dessas três culinárias. Por exemplo, a feijoada é um prato típico africano, certo? A canjica, indígena, cuscuz, certo? Aqui esse lombo de porco assado com rodela de limão é africana. Em todas as aldeias, durante as mais variadas formas de expressão cultural, a música e a dança estão sempre presentes, seja para crenças, lamentos ou zoadas, né? Então, em qualquer aldeia africana, a música ela vai estar sempre presente. O ritmo conhecido por batuque é muito comum, já que significa dança ao som de tambores. Então, batuque é isso aqui, dança ao som de tambores. No Brasil, toda a diversidade rítmica passou a ser conhecida por samba e atualmente já tem nomenclatura própria em cada localidade: candomblé, balano, xangô e maracatu pernambucanos, tambor de mina maranhense, samba, instrumento muito populares no Brasil, são heranças africanas. Ou seja, todos esses nomes aqui é referente a danças, a ritmos africanos, que muda de acordo com cada região, certo? Mas todas elas se referem ao batuque. Tem os ilus,
agogôs, né? A cuíca e o berimbau, que são instrumentos musicais. Essa imagem representa aqui a aldeia, a cultura africana na aldeia, né, dançando. Aqui eles também usam ao som do tambor. Toda musicalidade herdada dos africanos é acompanhada por dança, cuja principal característica é ser dançada em roda, né? Eles dançam em roda. Rigorosidade das aldeias africanas esteve voltada para a figura do griot, ou seja, essa palavra vem de uma coisa rígida, né? De que oprime, responsável por piréticas mágico-religiosas em diversas aldeias, além de ser importante agente cultural. A vida nas aldeias africanas está ligada aos ciclos da natureza. Por isso é necessário e fundamental para a sobrevivência de todos que se respeitam a natureza, ou seja, a cultura africana, a vida africana, ela está, assim como a indígena, está ligada à natureza, né? Por isso é importante que haja essa relação de respeito com a natureza. Como é que eu respeito a natureza? Cuidando dela. As atividades. Na página 46, você irá observar as imagens abaixo e marcar com X as que correspondem às imagens africanas, tá? A 47. Você observe o infográfico da vida em uma aldeia africana e escreva a letra de cada explicação do local correto. Você lê as opções aqui e, de acordo com essa informação, você marca o X, coloca a letrinha na imagem. A 48, você irá, dentre os ingredientes apresentados, círculos que fazem parte do cardápio africano, né? Que a tia deixou aqui já com a imagem, certo? A 5, pesquisa e escreva informações sobre os ritmos existentes no Brasil, cuja origem é africana. Escolha apenas 2 dos indicados abaixo. Candomblé baiano. Quando diz pesquisar, quer dizer que você vai pesquisar não só no seu livro, você pode estar usando outras fontes de pesquisa, como por exemplo a internet. Tudo que a gente procura, a gente encontra, tá? Agenda, geografia, página 43 a 48. E agora nós iremos dar início, tá, à nossa aula de história, certo? Dando continuidade agora com nossa aula de história, nós iremos conhecer as riquezas vêm do Oriente. A história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. A história das grandes navegações também está relacionada com a história do Brasil. É o que a gente vai conhecer. No século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais, que chamavam de especiarias. O que são especiarias? Pimenta, cravo, sal, açúcar, gengibre e noz moscada. Essas especiarias aqui nessa época, elas valiam ouro, né? Eram bem mais caras, consideradas caras que o ouro. Por sinal, elas eram até trocadas por ouro, certo?
Além disso, buscavam também o domínio do comércio da seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, essa palavra é pedras, pessoal, ouro e prata. As especiarias eram produtos singulares, não encontrados com facilidades na Europa, por isso eram especiais e caras. Ou seja, por que essas navegações elas começaram, né? Devido a essa questão das especiarias serem produtos singulares, não era encontrada com facilidade lá na Europa. Essas atividades são as atividades de casa, onde vocês irão fazer as correções. As especiarias, normalmente, eram de pequeno volume e alto valor, ou seja, pequeno volume. Vamos imaginar que eu fosse comprar cravo, né? Era um pequeno volume e esse volume ele tinha um valor alto no mercado europeu. Algumas eram utilizadas geralmente na preservação de alimento. Haja visto que é muito difícil preservá-lo sem geladeira naquela época, ou seja, essas especiarias elas eram tão procuradas porque elas também serviam para preservar os alimentos, como por exemplo a carne, né? Naquela época não existiam geladeiras, eles conservavam com essas especiarias. E isso provoca um desperdício de comida e uma fome muito grande. Ou seja, se não tem como eu conservar o alimento, ele vai se perder. Esses materiais encontrados nas Índias eram muito apreciados pelos países europeus e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que faziam sua distribuição. Ou seja, onde era que eram encontradas essas especiarias? Nas Índias, né? Lá na Índia. Aqui, algumas delas, a canela, o cravo, o noz moscada, a pimenta, o gengibre e o açafrão. Nesse período aqui, no século XV, isso aqui era caro, né? Só quem podia comprar era quem tinha posses. Hoje a gente encontra em nossa região, né, aqui na nossa cidade, baratinhos. A Europa, naquele momento, estava passando por uma série de transformações políticas e econômicas. Esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais, pois as mais utilizadas estavam sendo dominadas pelos italianos das cidades Genova e Veneza, que intermediavam a compra desses produtos e acabavam vendendo as especiarias por preços absurdos. Quando chegou o ano de 1453, esse ano aqui é 1453, tá, turma? Esse 11 aqui foi uma digitação errada. Os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, e impediram o comércio, proibiram o comércio de especiaria e a entrada de navios no mar Mediterrâneo, ou seja, no ano de 1453, os turcos eles proibiram, né, o comércio e a entrada de navios no mar Mediterrâneo. Esse fato provocou um alvoroço na Europa, pois o preço desses produtos, que já era alto, agora ficaria mais alto ainda devido à escassez. O que é a escassez? Está acabando, né? Não tem mais.
lei da oferta e da procura. Essa dificuldade provocou em Portugal a necessidade de adquirir as especiarias direto na fonte, ou seja, nas Índias. Então, com esse acontecido, né, Portugal ele teve que ir direto às Índias para poder comprar essas especiarias. Eu vou ler para vocês aqui a lei da oferta e da procura. O que é essa lei? A tia não colocou, mas eu vou ler, e no livro de vocês também tem. Lei da oferta e da procura é um conceito que diz que o preço de um produto é regulado pela relação entre a oferta desse produto e a procura por ele. Em outras palavras, se tivermos uma pequena quantidade de um produto disponível e sua procura for alta, o preço dele tenderá a aumentar, ou vice-versa, né? Ou seja, eu tenho o produto, né? E tem várias pessoas procurando por ele. Então essa lei, ela me diz que eu posso vender o meu produto com o preço que eu quiser, certo? Lembrando que essa lei aqui, ela funcionava nessa época, né? A partir do século XV. Hoje não é permitido, certo? Em comércio nenhum é permitido essa lei, tá bom? Só para lembrar. Essa imagem tem no livro de vocês, na página 61, né? Que vocês podem ler e observar no livrinho de vocês, porque a tia não consegue colocar legível, tá? Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram navegadores contratados pela coroa portuguesa e espanhóis para descobrir novas rotas para chegar ao Oriente, porque era necessário manter o comércio com as Índias, onde eram compradas as especiarias tão apreciadas na Europa. Como os turcos eles proibiram a navegação, né, no mar Mediterrâneo, né, então houve-se a necessidade de de Portugal contratar Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo para descobrir novas rotas, né, para que eles pudessem ter acesso às Índias. Alguns fatores facilitaram essa expansão, como a posição geográfica de Portugal. O que ajudou a eles? A posição de Portugal, né? Lá no mapa, que fica na Península Ibérica e de frente para o Atlântico. E também a criação de um centro de desenvolvimento de tecnologias que tinha por objetivo facilitar a navegação. Os navegadores portugueses trocavam suas experiências e comentavam suas descobertas. Os conhecimentos adquiridos eram discutidos em um centro de estudo náutico, conhecidos como Escola de Sagres, em que se destacava a figura do infante Dom Henrique, nobre português, né? Lá que se destacava era essa pessoa aqui, né? Dom Henrique, que era um nobre português, né? O que é uma pessoa nobre, né? É que ela tem influência, né? Seja muita ou pouca. Nesse centro foram desenvolvidas várias técnicas de navegações e instrumentos. Então, nessas reuniões, eles discutiam exatamente isso aqui, né? As técnicas de navegações, como navegar, e também os instrumentos que ajudariam
nessa navegação. Que foram alguns dos instrumentos que eles, né, conseguiram descobrir, que também está no livro de vocês. Essa é a astrolábia, certo? Que vocês podem ler sobre cada uma delas. Isso aqui é uma curiosidade que está no livrinho de vocês também, onde vocês poderão estudar, ler, tá? 2 caminhos, um destino. Qual era o destino? As Índias. Os portugueses decidiram iniciar a busca por uma nova rota comercial, contornando a África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como período africano, ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. Veja o mapa, que é o mapa que também está no livro de vocês, né? Que eles partiram da Europa e eles foram contornando, né, até chegar aonde eles desejavam, que era onde? As Índias, né? A Espanha também queria atingir as Índias. Iniciou seu processo de navegação após a formação do seu estado. Então, após ela ter formado o estado dela, Espanha, né, que foi no ano de 1492, ela iniciou esse processo também de navegação rumo às Índias. Estava a serviço da Espanha o navegador genovês Cristóvão Colombo, que em audiência com o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, conseguiu aprovação para sua viagem, o que na época soava como uma verdadeira loucura. Então, nessa época aqui, lá para a Espanha, era considerado loucura, né? Essa imagem também está no livro de vocês, tá? Que mostra que a viagem feita pela Espanha. Cristóvão Colombo disse à corte espanhola que a terra era redonda e que ele conseguiria chegar às Índias indo do Ocidente para o Oriente. A reação foi imediata. Muitos riram e disseram que Colombo estava louco e que Isabel, a rainha, também era. Por acreditar nele, a viagem foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492. Ou seja, quando Cristóvão Colombo ele sugeriu, né, que a terra era redonda, as pessoas zoaram dele, né? Porque nessa época aqui as pessoas não acreditavam que a terra era redonda, né? Então Cristóvão Colombo, se não me engano, foi uma das primeiras pessoas a afirmar que a terra era redonda. A tripulação comandada por Colombo saiu do porto de Palos e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações: Santa Maria, Ninha e Pinto, ou seja, rumo desconhecido, penetrando no que era mais temido para os marinheiros, o Mar Tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico. Eles chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso. Por quê? Porque ele era muito turbulento para a navegação. Quando chegou a pouco mais da metade do caminho, houve o início de um motim, pois as riquezas e as Índias não haviam sido encontradas e os marinheiros estavam bem no meio do mar tenebroso, ou seja, nada de Índia, né? Então eles começaram a se revoltar com Cristóvão Colombo, né? Então eles começaram a se revoltar porque não viam terra. Colombo, com sua determinação, conseguia acalmar aclamar a palavra, tá? Oferecendo uma recompensa àquele que primeiro encontrasse terra, né? Primeira pessoa que encontrasse daquelas navegações
encontrasse terra, receberia uma recompensa. As atividades. Página 65. O que são especiarias? No livro e na explicação do slide fala. São pequenos o quê? Volumes de valores altos, né? A 2, cite alguns exemplos de especiarias. Também nos conteúdos aparecem. A 66, em que país as especiarias eram encontradas em abundância? Qual era o país, né? Lembram que Espanha, Portugal, eles tiveram que viajar até lá para comprar essas especiarias. 6. Como ficou conhecido o centro náutico onde os navegadores portugueses trocavam experiências e comentavam suas descobertas? Nos slides também tem, tá? 7. Que instrumentos os navegadores utilizavam para facilitar a orientação pelas estrelas, né? Que antes, quando não existiam esses instrumentos para ajudar, eles se orientavam por meio das estrelas. Que foi que substituiu as estrelas? 8. Complete os espaços de acordo com o texto didático lido anteriormente. Cristóvão, quem era Cristóvão? Colombo, saiu do Porto de Palos. Onde é que fica? Porto de Palos. Aí você lê e preenche os espaços, tá bom? A agenda, né? Página 60 a 66. Assistam ao vídeo, leia os slides, leia no seu livro, realize as atividades. Apresentou dúvidas, né? Não entendeu? Consulte, né, a tia, a professora, no privado, que eu irei ajudá-los, ok? Até a próxima aula.